Good day, mate. Hi again. G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, por isso que o vlog se chama Aos 50 Austrália. Passei 6 anos lá, voltei ao Brasil, mas tenho deixado aqui um pouco da experiência que eu tive lá, de algumas coisas que eu observei e algumas curiosidades que é até interessante para a gente comparar como as coisas são aqui no Brasil, né? Esse assunto que eu vou falar hoje eu já falei sobre isso, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal. Inclusive, era assim, um dos motivos que eu tinha vontade de fazer, porque era um aviso que eu gostaria de deixar, que eu acho importante. Só que no primeiro vídeo que eu fiz, eu acho que eu me alonguei demais contando histórias, dando exemplos e contando coisas, até com muitos detalhes do que eu presenciei lá. E nesse vídeo eu então não queria incluir essa parte. Eu gostaria de falar somente do ponto, sem incluir as histórias. Eu observei isso e cheguei a essa conclusão por mim mesma, não é nada que eu tenha ouvido em qualquer outro lugar, mas é algo que eu observei enquanto eu estava lá e gostaria de deixar o aviso para que as meninas que vão para lá, especialmente as que vão para estudar inglês, estejam precavidas, porque isso acontece, eu observei isso acontecendo com várias pessoas. Então, o que acontece? Quando você vai estudar inglês lá, você vai na escola de línguas, né? Normalmente eles têm lá a escola de inglês para estrangeiros, tem várias escolas em várias cidades. Essas escolas ficam localizadas em um lugar. Ao redor desse lugar tem cafés, tem restaurantes, tem bares, tem boates, tem lanchonetes, tem praças, tem todos os locais que pessoas podem frequentar. E acontece que existem alguns homens que sabem que nesses locais vão estar estudantes estrangeiros. Porque normalmente os estudantes, eles saem, eles têm um horário de almoço, então eles saem naquele horário e vão ali em volta, ficam ali em volta. Na minha experiência, a gente dentro da escola só podia falar inglês. E a gente acaba fazendo amizade com pessoas da nossa nacionalidade, que a gente quer falar a nossa língua pelo menos no intervalo. Então a gente saía da escola. Normalmente na escola tem um local para alimentação. Na escola que eu estava, por exemplo, era um local que ficava até muito cheio. Não tinha mesas suficientes para todo mundo, porque tinha muito aluno e o local não era assim tão grande. Então muita gente acabava saindo porque fora poderia falar a sua língua e ficava num espaço assim mais tranquilo, né? Porque ali dentro da escola, na praça de alimentação, acabava ficando muito cheio, né? E aí acaba indo em algum restaurante, em algum café, em algum local ali próximo da escola. Esses homens que normalmente são moradores de lá, não vou dizer que todos eles são australianos de sangue australiano, mas são moradores de lá. Eles sabem que esses estudantes estão ali em volta da escola. E eles sabem que essas pessoas são uma presa fácil para eles, porque são pessoas que estão lá sem família. Muitas vezes eles estão numa homestay, mas a família que está cuidando deles não
não tem assim um controle tão grande, não consegue ter um controle muito grande sobre o que eles estão fazendo. E principalmente, se forem maiores de idade, se tiverem acima de 18 anos, a host family nem assim se preocupa tanto. Eles têm uma responsabilidade muito grande com aqueles que são menores de idade, mas os que são maiores, eles estão lá mais que para introduzir a pessoa na cultura australiana, dar um local para você dormir e ser assim mais ou menos responsável, mas você é maior de idade, você é responsável por si. Então já não é tão grande a responsabilidade deles. Então essas pessoas, elas não têm uma família que é a família delas, que se preocupa demais com elas. Essas pessoas, se estão lá estudando inglês, elas não dominam a língua. Então é muito fácil para eles chegar e dar em cima dessa pessoa. Então eu falo sobre meninas, mas isso pode acontecer com rapazes também, mas normalmente as meninas são mais ingênuas, né? E eles chegam, dão em cima dessas meninas. Muitas vezes eles dão a entender que estão procurando um relacionamento mais sério e que talvez até deem um status de residência para essa menina. A menina fica iludida e acaba desperdiçando o tempo que ela tem lá, porque você vai para a Austrália, quando você vai como estudante, especialmente estudante de inglês, você vai com um tempo limitado para estar lá. E esse tempo ela deveria estar aproveitando para ela mesma, né? Ela poderia estar fazendo 1000 coisas que ela vai aproveitar, que ela vai levar como experiência dela quando ela voltar ao país dela. Mas esses caras ficam ali porque eles jogam essa conversa em cima da menina e eles acabam tendo um relacionamento sexual com essas meninas, e eles até dão a entender que eles querem um compromisso, mas na verdade não é um relacionamento com compromisso. Então, a intenção desse vídeo não é dizer assim, não, você tem que ser uma pessoa recatada e não pode ter um relacionamento com ninguém. A intenção desse vídeo é avisar, se você quer ter um relacionamento sem compromisso, se você quer chegar lá na Austrália e se vincular a uma pessoa e ficar desperdiçando o seu tempo com uma pessoa que não quer um compromisso com você, ela só quer ter umas relações sexuais com você no tempo que você tá lá, e se você também quiser isso, tá ótimo, terminamos por aqui. Mas se você não quiser desperdiçar o seu tempo desse jeito, se você quiser aproveitar para estudar, para conhecer a língua, para conhecer pessoas de várias nacionalidades, para conhecer lugares, para você trazer, quando você voltar para o Brasil, você ter uma história para contar, ter experiências para contar e não só ter para contar, quase todas as noites eu ia para casa de um australiano. Então, é essa a intenção do meu vídeo, de deixar essa pessoa avisada de que esses caras estão ali ao redor das escolas de línguas. Infelizmente, a mulher brasileira tem uma fama que não é muito legal no exterior, e ela tem essa fama lá na Austrália. Eu nem vou julgar a pessoa que cria essa fama, porque muitas vezes a mulher brasileira dá motivo, já deu no passado, porque essa fama não é uma coisa que apareceu hoje,
ela é uma coisa que foi construída e nem dá para se dizer que não tem motivo, né? Mas existe essa fama. Então, a menina brasileira que vai para lá com a intenção de estudar, com a intenção de aprender a língua, de conhecer um país diferente, ela acaba virando um alvo. Muitas vezes brasileiras, sul-americanas e de alguns países asiáticos têm essa fama. E eles ficam assim. Então você está lá, você está estudando o seu inglês, vai para um restaurante ali perto da escola para aproveitar o seu horário de almoço, e esse cara que está ali, que às vezes nem trabalha, às vezes ele está aí recebendo algum benefício do governo, e está ali querendo, porque ele nem tem como sustentar uma família, ele nem tem como ter uma namorada ali australiana que ele vai ter que assumir diante da família, e ele não quer isso, ele quer algo sem compromisso, então ele fica ali ao redor da escola, vai atrapalhar o seu horário de almoço e vai atrapalhar a sua estada no país, porque ele vai roubar o tempo que você tem para fazer outras coisas. E é aí que eu chego no ponto. Se é isso que você quer também, tá ótimo. Estou indo na Austrália para conhecer homens australianos. Maravilha. Todos os que você quiser. Todos os que você conseguir. Mas eu acho que a maioria das mulheres não vão, ou das meninas, não vão com essa intenção. Elas vão com a intenção de estudar, elas vão com a intenção de trabalhar, elas vão com a intenção de conhecer a cultura, de conhecer o país, e acabam perdendo muito tempo ali servindo esses homens. É isso que eu quis avisar no outro vídeo. Acabou ficando muito longo porque eu contei muitas histórias e nem cheguei ao ponto que eu gostaria, que eu acho que é dar mais ênfase no que acontece, né? Eu acho que não é justo que isso aconteça, porque muitas pessoas que vão fazer uma viagem assim para estudar no exterior, elas usam um dinheiro que não foi fácil de ganhar, que às vezes ela suou muito para ganhar esse dinheiro, e ela tem que aproveitar ao máximo. Ela tem que aproveitar ao máximo para ela mesma tudo que ela conseguir dessa experiência, que só Deus sabe quando ela vai conseguir repetir, né? Então, eu acho que não é justo esses homens que ficam fazendo isso. Eles não estão cometendo nenhum crime, eles não estão pegando uma menor de idade, eles não estão cometendo nenhum crime que esteja lá no Código Penal australiano. Mas, moralmente, eu acho que eles estão cometendo um crime de desperdiçar o tempo dessa pessoa que foi para lá, que gastou um dinheiro que eles nem sabem, eles não fazem ideia como é difícil ganhar dinheiro num país como o Brasil. Um dinheiro honesto. É muito difícil você ganhar um dinheiro honesto no Brasil. É muito difícil você conseguir juntar o valor correspondente a fazer 6 meses de curso de inglês na Austrália, 1, 2, 3 meses. Você muitas vezes trabalha muito para conseguir o valor para fazer esse curso, para utilizar esse tempo nesse outro país. E quando chega lá, eles não estão nem aí quanto custou, quanto você gastou, ou se isso vai deixar marcas em você, se isso vai deixar, por exemplo,
uma ferida de um relacionamento que você esperava que acontecesse, que você esperava que desse certo e não vai dar. Porque a experiência que eu tive, eles dão a ilusão, eles deixam transparecer que eles querem um relacionamento sério e é assim que eles conseguem aí ter todas essas relações com uma menina, até que chegue o dia que ela tem que ir embora e eles dizem bye bye, foi muito bom, e ela perdeu o tempo dela. E eles não perderam nada, porque eles estão no país deles e eles só conseguiram uma experiência sexual a mais. Então é isso que eu queria deixar avisado. Se você está indo, pense bem na intenção do que você está indo. É só o importante saber o que pode acontecer, estar preparada. E aí chegar na hora você pensa assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Ótimo, vai fundo. Se você pensar, não é isso que eu quero conhecer outras pessoas, eu quero conhecer o país, eu quero viajar, essa pessoa pelo jeito só vai ficar me empatando, então eu não vou dar bola. E aí é só você ser firme e não dar bola para eles, porque eles são insistentes. E então você tem que ser firme também para resistir, até porque eles sabem que a pessoa está sozinha lá. E não tem como dizer, por mais que você seja uma mulher empoderada, você vai estar vulnerável lá no país. É impossível não estar, porque você não domina a língua, você não conhece exatamente a cultura, então vai estar. E é isso que eu queria deixar, tá bom? Se você estiver indo estudar lá na Austrália e você, meninos mais novos, né? Presta atenção, tomem cuidado, tá bom? Não acontece de mulher dar em cima de menino, nunca vi, não tive a experiência de observar, mas o homem também pode dar em cima do menino novinho que tá indo para lá, né? Então, prestem atenção, percebam se é isso que vocês querem e vá com a ideia do que vocês querem, o que vocês querem fazer, e não deixe nada, não deixe qualquer coisa que aconteça ali no meio da sua viagem te tirar do seu propósito, da sua intenção. Tá indo lá para estudar, para trabalhar, para conhecer, para viajar, procure atingir a sua meta, porque vai acontecer algumas coisas que vai tentar te tirar da sua meta, vai tentar te tirar do seu caminho, vai tentar te distrair, e quando você viu, se você se deixar levar, quando você viu, acabou o tempo de ficar lá, você tem que voltar e você não conseguiu fazer tudo o que você queria e desperdiçou o dinheiro e o tempo que você teve lá, né? Então é isso. Obrigada por assistir. Espero que vocês tenham uma ótima sorte quando for lá, que não aconteça nada de ruim. E se você conhecer alguém que precisa saber disso, encaminhe o vídeo, deixa um like também se puder. Beijão, bye bye.